Vamos dar continuidade à programação da EFLICO com a exibição do documentário Uma Poética da Educação, que é um filme de Rui Mesquita. Então, vamos assistir esse filme. A gente precisaria de uma cervejinha aqui. Que lugar é esse aqui? Oxe, menino, isso é o buraco da véia, conhece não, é? Quem é tu? Eu sou Eduardo Glissan. Eu tô perdido. Eu não sei se sou eu ou é meu pensamento. A escrita ditada por Deus está associada à transcendência, está associada à imobilidade do corpo, está associada a uma espécie de tradição de encadeamento que chamaríamos de pensamento linear. A oralidade, o movimento do corpo se manifestam na repetição, na redundância, na preponderância do ritmo, na renovação das assonâncias. E tudo isso se dá bem longe do pensamento da transcendência e da segurança que o pensamento da transcendência continha, bem como dos exageros sectários que esse pensamento desencadeia como que naturalmente. Talvez um dos grandes méritos desse curso, que não é um mérito muito meu não, acho que é muito mais de vocês, que é de fazer essa coisa volante, né? De respirar outros ambientes, outras coisas, e aí ver os corpos se movimentarem de maneiras diferentes, os tempos serem agrupados de formas diferentes também. Então. O tempo é a minha matéria. Tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa, ver o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mães, paraíso se mudou para lá, por cima das casas caos, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando um mundo real, toda gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera. Gavião, o imperador do sertão, tem um bico forte como um facão, veloz, veloz como um furacão.
asas, garra, entram em ação, ver tudo em qualquer direção. Pousa no buzeiro com exatidão, nobre guerreiro do sertão. Gavião, cante sua canção. Voa livre, gavião. Boa! Voa livre, gavião. Boa! Voa livre, gavião. A pouco que habita em mim, que se faça presente em todos vocês. Que assim seja. Corpo é língua. Europeia é muito, a visão é de sempre todo mundo muito estético, muito ereto, muito certo. Aí quando entra a questão da mandiga, aí ocorre a quebra. Aí você já não olha assim, você já olha aqui pra pessoa. Então já você exprime o som com a voz, porque no estético é você aqui, você é intocável, você não tem sentimento, você tá sentindo dor. No balé clássico você sente dor e você tá aqui, ó. Silêncio. É. E a mãe. Quando você entra, eu sou dos dois lados. Eu tanto faço balé clássico quanto sou passista de frevo. Então no balé clássico eu tava assim. Aí quando eu ia pra aula de frevo, o professor se curva e eu. É a qualidade que eu E aí a forma vai levando pra você, né? É, a dificuldade, porque tem que ter essa mandiga, tem que ter o gingado, que vem da capoeira, que vai pro frevo e se desenvolve, e é o brincar, e é justamente a dança que o Urá fez aqui, e eu vi muito disso. E foi o português que calou a oralidade e o corpo de quem tinha a história. Então, um trabalho, inclusive, acadêmico mais verídico sobre a identidade afro, inclusive essa identidade que nem tem o direito de ter a escrita nesse não lugar, teria que ser não escrito, teria que ser cantado, dançado, falado, batucado, tem isso. E parece ser um auge, que é uma outra contradição do não lugar acadêmico, que parece ser o auge da burrice doutoriana. É muito saber para não entender o que Gaiaça depois fala que o corpo fala. Porque eu comecei dizendo assim que as dores da descolonização dói porque a gente quer cortar, não é, da nossa própria carne, coisas que nós próprios somos. Eles falou assim, que obriga o menino a ficar 4 horas sentado na cadeira. E a gente chama isso de educação. A gente chama isso de educação. A gente chama a gente comportar uma criança até ela se acostumar e não fazer outra coisa que. A gente chama isso de educação, a gente não chama de outra coisa. Porque a criança que não fica, ela é mal educada, ela não tem limite, ela não sei o que, ela é problemática, aí tem que levar no psiquiatra, no psicólogo, que pode ser que tenha alguma deficiência, que pode ser que tenha alguma questão, mas assim, a gente precisa colocar no campo da patologização pra gente dar uma atenção decente. A gente não consegue, a gente é uma criança. Se a gente não consegue ficar 4 horas sentado, poxa!
Durante um período histórico de mais de 2 séculos, a identidade afirmada dos povos terá de ser conquistada contra os processos de identificação ou de aniquilamento desencadeados pelos invasores. Se no Ocidente a nação é antes de mais um contrário, para os povos colonizados a identidade será o primeiro lugar, um oposto a, isto é, em princípio uma limitação. O verdadeiro trabalho da descolonização terá sido superar esse limite. E eu fui criada sendo rasgada, eu fui criada tomando chá, eu fui criada tomando lambedor, eu fui criada com tudo isso. Então, para mim, isso é muito natural. Quando eu fui crescendo, essas coisas foram sendo colocadas num lugar de não verdade. Não é um lambedor que vai lhe curar, você tem que tomar um remédio. Não é uma rezadeira que tirou o seu olhado, né? Não existe olhado. A educação é dada em sistema, né? A gente está dentro de uma lógica de sistema. Se você foge do sistema, você vai ficar isolado, né? E aí, isolado, você também não faz muita coisa. Sempre sendo subjetivado, né? Esse processo de colonização, nossos corpos negros, né? Indígenas, mulheres, né? Que a gente não pode, a gente não consegue, né? A gente não é ninguém, a gente não é nada, né? E chega nesses lugares, né? Reforçam isso, reforçam. E você bate de frente, mas será que todo mundo tem condições, né? Condições psicológicas, né? Emocionais, para estar batendo sempre de frente? Porque esse africano que morreu na barca, ele vem aqui e ele brota, mas e aí que para mim é uma coisa diferente. Ele brota o quê? Ele já brota numa aliança com o indígena. Porque como o opressor não é aliança. E tudo bem eu não conseguir. Não vou me cobrar se eu não conseguir. Porque também é cobrado da gente sempre uma genialidade. Então a gente nunca pode errar. Porque o nosso erro tem um peso muito maior. Né? Falo como transviada, eu sou transviada no intersexo, eu não sou mulher, eu não sou homem, mas não é todo lugar que eu posso anunciar quem eu sou. Ele já começa dizendo que é a experiência de um homem branco, o que já nos faz refletir que os espaços, os termos oficiais e toda a estrutura dominante que existe no país é ainda uma experiência do homem branco. Mas a academia é um lugar concreto, de concreto. Ela não está preparada para o amor, para a poesia, para o abstrato. Mas eu confesso que eu tenho receio de sair na rua com a calça de capoeira. Eu não saio. Eu me troco. Quando eu vou fazer aula, terminou, eu troco de volta e vou para casa. Tem essa separação. Né? O estigma, né? E o estigma. Uma saída para não sair, uma coisa que já eu sempre falo, em vez de ocupar as academias, a gente devia criar uma nossa, com os nossos métodos, com as nossas técnicas, até que o professor falou. Me angustia muito, né? Nunca fiz mestrado, nunca fiz doutorado, sair da academia, porque a gente tem que brigar para estar no espaço que a gente discorda, que a gente acha que é tudo errado, que não tem método, que não sei o que não respeita a gente, que tira a gente do local da gente, né? Faz com que a gente se separe, vire esse personagem e a gente luta para estar lá. O pensamento do outro só deixará de ser dual no momento em que as diferenças forem reconhecidas. Reconhecer as diferenças não obriga a envolver-se na dialética de sua totalidade. No limite, posso reconhecer a tua diferença e pensar que ela te prejudica. Há um passo a dar antes de entrar verdadeiramente na dialética da totalidade. Parece aqui que essa dialética é movida pelo pensamento da errância. O dito da errância é o da relação. A errância comunica com a negação de todo o polo, de toda a metrópole. Rui! Acorda, Ruiz! Acorda! Desce daí, Ruiz! Desce! Baixadinho, mais baixo. Menos, Ruiz! Baixo, mais baixo. Ouve. Vê. Sente. Acorda. Abre os olhos, Rui. Menos. Rui. Desce.
perdidos. Vem calar-nos nós todos. Vem, Deus. Vem com o que há de mais primitivo. Desce. Desce novos horizontes. Conhece. Relaciona-se. Um pesquisador branco, hétero, um jeito descolado, de forma com a prática de academia e academia, vai descobrindo que existe uma diarreia ancestral que pode e deve ser o seu novo paradigma, o seu novo mundial. Vem, vem. Se a gente consegue fazer essa fusão, a gente está falando da gente. A gente está dando espaço, abrindo espaço para que a língua seja viva, para que a língua exista, para que a língua tome um rumo, para que os nossos corpos falem sobre as nossas línguas e as nossas linguagens. Então é importante que a gente costure essa dinâmica no dia a dia, né? Que a gente fale, que a gente expresse e que a gente traga o imaginário para as coisas que não são ditas, né? Porque quando a gente fala de uma cultura lá atrás, a gente não vivenciou, mas a gente imagina. Então, no nosso imaginário, essa cultura está viva e na nossa realidade a gente vai constituindo uma nova ideia dessa cultura. Essa coisa da construção nacional, aí você pensa, acho que uma chave boa de pensar esse contraste que Glissant faz entre criolização e mestiçagem, né? Porque mestiçagem é exatamente fruto de uma política nacional, né? Que em algum momento ele diz que são políticas nacionais entediantes, não é? Então mestiçagem é filha da previsibilidade, é filha do cálculo, é filha do projeto, né? Um projeto de nação, um projeto nacional. E a criolização é uma coisa que acontece por baixo, são os encontros que são bem-vindos, né? E não se trata de você pensar em povos e em comunidades que sejam em si mesmadas, né? Há uma abertura para o outro. A impressão, né, até pelas referências com as quais Glissant dialoga, né, é que não há uma política de ressentimento. A crítica ao discurso da origem também é isso, né? Essa coisa de você ter que se resolver aqui, a gente não se projetar em flecha numa unidade futura, né? Também, de certo modo, não buscar, entende, assim, de alguma forma, se resolver aqui significa necessariamente buscar a origem, buscar esse passado de alguma forma, que de alguma forma pode ser recomposto, refeito, reunificado, né, numa narrativa que de algum modo totaliza um sentido. Desterritorializado, né, deslinguado, porque você perde contato com a sua língua de origem e você é jogado nos três abismos, assim, o abismo da barca, aquele ventre que gera, que mata. A partir da barca é que você vai começar a construir essa outra identidade. Essa barca está gestando o que está por vir. Quando ele constrói essa imagem que Iris falou pra gente, da barca, da barra dos três abismos, né? Da barca tal, que isso dá no desconhecido, isso compõe um grande desconhecido, como uma marca da modernidade, já essa foi uma construção que veio das relações, não é? Sem romantizar, foi das relações que se colocou ali. E abriu como se um portal para um outro tipo de construção de saber, não é? Que é o saber de relação. Ele exige o quê? Ele exige opacidade. Glissant, ele vai trazer a relação como ferramenta de vida, como uma partilha, como partilhar a experiência do conhecimento, né? E isso tudo o autor carrega de sentimentos, aquilo que se quer passear ou poetizar, nossas barcas ainda também abertas.
Que essa raiz de origem unitária, que ela abarca o entorno, mutila e se apodera daquela região. E contrapõe esse conceito de raiz, o conceito de rizoma, que é uma raiz flutuante, que se relaciona, que agrega, né, o que está ao redor. Não é possível identificar um ponto de início, onde é que começa a raiz, o que é caule flutuante, o que não é. E ela cresce agregando o que está em volta no seu espaço. Essa seria a relação com o outro, né, que é configurada nessa permuta, nessa relação que as pessoas crescem, aprendem, sem perder a identidade, sem precisar afirmar para o outro a raiz, sem cobrar a raiz do outro. Não fazer da descolonização uma temática, a descolonização é uma questão existencial e tal, e o esforço vem de vida e tal, e por isso que é difícil. Mas também não é romper com tudo que vem do Ocidente. Né? Então, tanto é que criolização para Glissant, existe a boa criolização e tal, né? Mas existem também as relações que são tensas, não é? Não é só beleza, não é só cacete. E talvez a grande parada seja romper, por isso a minha fala inicial eu queria retomar aqui, romper com essa ideia de que a gente, em flecha, nós projetamos uma unidade. A gente tem que se resolver aqui, a parada é essa, meu irmão. Não é? A parada é essa. E sendo a parada sendo essa daqui, vai ter porrada e vai ter agressão, mas é aqui as coisas. Não é? Até porque esse ideal de ideal é do colonizador, né? A ignorância, a arrogância, difamação. Hoje em dia os homens matam os homens sem explicação. O dia do juízo final tá para chegar. Quem já matou não se preocupe. Com certeza tem mais é que pagar. Esse dinheiro, carro importado, essas mansões para mim não valem nada. Poesia é minha inspiração. E não me peçam para eu calar. A poesia tá na rua, tá na favela, tá nos becos e vielas, tá em qualquer lugar. As repressões militares já passou. E a proibição deu expressar ideia. E muito mais, levar um choque, deportamento, ou 10 a 20 anos trancado dentro de uma cela. O temporal ainda ficou nas minhas costas lá, ó. Na minha família sofrida. As repressões agora quer voltar nas mesmas roupas, lote de quadrilhas armadas. Por isso, todo dia quando eu acordo, que eu boto meu pé no chão, eu peço a algum Deus, em nome dos meus 2 filhos, segunda fase, proibição. Proibição pra quê? Essas cartas já estão fora do meu baralho, caralho. Mas eles vão traçar armadilha para me pegar. Mas na verdade é RBS. Meu nome é Rodrigo Bartolomeu da Silva. Quase nunca ninguém vai encontrar. RBS, não quero espelho. Talvez eu viaje com a poesia o mundo inteiro. Ou não vacilo nesse planeta. Visita até um coveiro. Mas pra mim tá tudo bem. Como um grande pensador que eu sou, não sou Aristóteles, vá se fuder Platão. Mas eu só sigo a razão. Não quero ser um paletó, nem uma gravata, deixando o país de vocês vendido, fudido. E lá na bandeira do Brasil, cadê a ordem? Cadê o progresso? Aí, poeta metropolitano. Vamos ao debate com a participação do diretor Rui Mesquita e de Regilane Lopes e Nana Medeiros. Bom, esse curso, ele é importante dizer que ele se dá num contexto de se pensar a descolonização da educação.
principalmente saber o que é que o pensamento de Eduardo Glissant, que é um filósofo martinicano, praticamente contemporâneo do nosso, tem a dizer sobre a educação, não é? Que ele não pensa diretamente a descolonização da educação, mas ele pensa a questão da descolonização como um todo, mais ancorado no campo da literatura e da política, né? E uma das coisas que ficou muito evidente nesse esforço coletivo da gente foi, em pensando a questão da inclusão, a gente fazer um esforço de diferenciação entre o que seria a diferença, né, que as pessoas falam muito incluir a diferença e tal, que seria num plano lógico formal, e incluir os diferentes, né? Porque aí então é outra parada, né? Porque você tem a inclusão de todo um ambiente ético, estético, né? Onde entra a questão das ancestralidades, das diferentes formas culturais, entra o horizonte de sensibilidade, né? De se saber o que faz sentido, o que pode ser dito, o que pode ser feito, o que não pode, não é? Então, toda essa discussão ela esteve presente de maneira muito intensa nesse curso, e a gente pôde, então, ir promovendo, né, uma certa articulação entre diferentes formas culturais e diferentes formas de pensamento, não é? Então isso foi uma ação muito interessante no sentido de desafiar a hegemonia desse pensamento linear, não é? O que ele chama de pensamento sistema, né? O pensamento do uno, né? Que é um pensamento que se dá mais no contexto de um certo encadeamento lógico das ideias, no encadeamento matemático, né? Que a gente diz que é um pensamento que se dá no plano lógico formal. Bom, obviamente isso é uma herança do racionalismo, né, ocidental, que nos constitui como sociedade, e a essa tradição racionalista a gente tem, obviamente, formas institucionais que correspondem e que ancoram, não é, esse tipo de pensamento do uno, esse pensamento linear. E a escola, sem sombra de dúvida, essa forma escolar hegemônica que a gente tem, é um desses sustentáculos ideológicos, né, digamos assim, para que a gente perpetue a naturalização de uma certa forma de pensar. Na realidade, se a gente pensar no conceito de ideologia, a gente vê que ideologia nunca é apenas um sistema articulado de conceitos, né? Ele corresponde a crenças cotidianas e corresponde a instituições que dê sustentação, materialidade, né, a essas crenças. E por conta disso tudo que eu estou falando, eu acho que esse curso ele teve assim, uma certa qualidade de evidenciar, não é, que a gente não pode, em vista disso, travar o combate com o colonial apenas no plano das ideias, né? A gente não pode pensar em descolonização se limitando a uma dimensão cognitiva do conhecimento, né? Então, o curso ele foi assim, aos poucos e de uma maneira muito pouco controlada, digamos assim. Eu, como professor, eu fui meio que desaparecendo e sumindo, né, dentro de um conjunto de tantos saberes, né, que a gente ia se deparando e fomos, né, como que construindo um ambiente rico, fértil, né, para que essas expressões fossem brotando no meio do curso, em diálogo com o pensamento de Glissant. Então a gente fica assim, né, com essa conclusão, né, final de que é preciso a gente trazer essa discussão da descolonização para a agenda política, né? E trazer, isso significa discutir
formas outras de ser, de saber e de poder. Não é? Mas a gente tem consciência de que esse curso foi apenas um pequeno passo, né, nesse caminho. Bom, essa vivência nesse curso e na construção desse documentário, construção, idealização, formatação desse documentário, foi algo muito peculiar, porque estudar Glissant foi uma aventura. Foi uma aventura do ponto de vista acadêmico, né, porque a gente se encontra, se depara de cara com a real e cruel realidade de que esses pensadores, esses intelectuais negros, pretos, eles são engavetados, né? Eles estão em algum lugar na nossa academia, mas que evidentemente não é um lugar de evidência, não é um lugar de aparição. Então, quando nós nos deparamos que na instituição, na própria instituição federal, numa instituição de grande porte, a gente não encontra as obras, ou são quase escassas as obras de um pensador preto, e quando a gente vai para a internet, faz essa pesquisa, encontra uma dificuldade também bem grande de ter acesso a esse acervo, é algo curioso, porque, como já apontam alguns pesquisadores pretos, como é difícil, como eles nos sucatearam, né? Como a branquitude nos sucateou, como o sistema nos sucateou, né? Nos fragmentou. E a gente percebe isso quando a gente vai em busca da nossa história, quando a gente vai em busca desses intelectuais, desses pensadores que retratam, que falam da nossa realidade, né? Que falam da nossa história. Então, Glissant, quando ele é trazido para nós como cursandos, é uma folha em branco que a gente foi preenchendo na medida em que os encontros foram acontecendo. O grande primeiro momento desse documentário, ele começa com o primeiro encontro dos cursandos com o professor Rui, não é? Que é exatamente nós não vamos nos ater a uma sala de aula, nós não vamos nos ater nesse quadrado, nessa forma fechada, né, tímida e já preparada de pensar, né? Nós vamos sair dessas paredes. O nosso primeiro encontro foi no centro de educação da Federal de Pernambuco, e ali já ficou muito claro como aquelas pessoas apresentavam-se. E a bagagem, a experiência, a vivência de cada um falou muito forte logo no primeiro encontro. E foi uma unanimidade dizer: essa vivência, essa experiência não serão feitas nessas quatro paredes. Não serão feitas nesse espaço que, na maioria das vezes, nega a nossa história, nega a nossa existência, e se não nega de maneira absoluta, mas nega de uma maneira muito clara, no sentido do espaço que nos falta na academia, no espaço que nos falta em não só encontrarmos as nossas referências, como também de nos apresentarmos e de vivenciarmos, né, vivenciar as nossas experiências dentro desses espaços. Então, a primeira ideia foi: nós não vamos viver, nós não vamos passar por isso aqui dentro. E, a partir daí, esse deslocamento para os territórios, esse deslocamento para as áreas de vivências, de experiências, de que cada um vivenciava nas suas comunidades, né, vivenciava nas suas localidades, isso foi fundamental. Então, cada encontro foi uma experiência única, cada encontro foi um encontro ancestral, não é, com as nossas vivências mais íntimas, com as nossas lutas, com os nossos fracassos, com os nossos sucessos, daquilo que realizamos nas nossas comunidades, daquilo que conseguimos obter de acesso a essas comunidades e deixar também de legados, por que não dizer? Então, mandingar, que foi o verbo mais flexionado nesse período,
né, do curso e na montagem desse documentário, o Mandigar foi exatamente essa explosão de que nós já vivenciávamos, já praticávamos por ancestralidade a maneira de ser do preto americano, do preto latino, que é driblar, não é? Que é, apesar dos pesares, a alegria e fazer essa manobra e fazer essa jogada, de fazer esse drible de uma maneira muito, muito própria do povo preto. Não é? E esse somatório de culturas, de dialetos que foi nos trazido dos povos de África, que foi deixado esse legado aqui para nós conseguimos criar e ter um perfil. E esse perfil e essa característica e essa potência que é o povo preto, o povo negro, mais do que nunca nós estamos naquele momento de ápice de dizer, olha, daqui para trás nós não voltamos mais. E descobrir e conhecer e experienciar Glissant foi muito isso, foi a certeza de que de onde nós chegamos tem muito para ser feito, mas uma coisa é certa, voltar para trás, ninguém mais voltará. O documentário Uma Poética da Educação é fruto de um curso de extensão que foi proposto pelo professor Rui Mesquita e é fruto também de uma parceria do Projeto Vida Verde com a Universidade Federal de Pernambuco, a Fundagem. Então, a partir desse processo e utilizar vários territórios como ponto de partida, né? A gente fez um estudo da temática definida por Eduardo Glissant, que é a descolonização da educação, né? A política e a cultura. E foi uma satisfação ver tanto jovem, tanta gente, né? tantos estudantes e amigos envolvidos nessa produção. Então, o curso foi super propício e teve um resultado muito bom. Essa equipe fez todo o processo de edição, de decupagem e da própria concepção do documentário. Então, foi feito um trabalho coletivo e esse trabalho foi super agradável, né? De ter utilizado a cidade, né, em diversos pontos para se falar de uma forma poética, realmente artística, né, sobre as demandas trazidas por Eduardo Glissant a respeito da educação e dessa exploração, né, desse enraizamento dos territórios, que a gente perpassa por vários territórios e que no final a gente percebe a possibilidade de que esses territórios sejam realmente ambientes de educação. Então, discutir, né, isso, discutir educação fora das quatro paredes das escolas foi um propósito e a gente fez isso com muita arte, com muita graça. O documentário ficou leve, ficou muito interessante. É uma satisfação para a gente ter feito esse trabalho. Vamos a uma rápida pausa na transmissão. A programação da Flip retornará em instantes.